Investir em ações é muito arriscado? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou explicar para vocês quais são os riscos que você está correndo quando você decide, por exemplo, investir no mercado de ações e como que você pode fazer para diminuir esse risco e para poder investir de uma maneira segura, eficiente e aproveitar as oportunidades que você tem de construir patrimônio através do mercado financeiro. Para começar esse vídeo, eu quero dizer que sim, investir em ações é um risco. Seu capital está em risco. Quando você deixa o seu dinheiro em uma poupança, você coloca o seu dinheiro lá, você sabe que você sempre vai ter aquilo que você depositou e vai sendo adicionado juros, os rendimentos, que muitas vezes é inclusive pré-fixado, ou seja, você sabe o quanto você vai receber. Mas quando você investe em ações, você pega o seu dinheiro e troca por um produto. Aquele produto ele tem um determinado preço naquele momento que você compra. E aí, a partir daquele momento que você comprou, ele vai constantemente mudando de preço. Ele pode subir, ele pode abaixar. E aí, o retorno que você vai ter depende do que acontecer com ele. Por exemplo, se você comprar uma ação por 100 e passar 5 meses e ela está valendo 50, você perdeu 50 libras se você vender ela naquele momento. Mas se você esperar 5 meses e essa ação passar a valer 150, se você vender aquele produto, você recebe 150 e você pagou 100. Então você está com seu capital em risco. Você não sabe qual que vai ser o preço de uma determinada ação no futuro. E aí que entra o primeiro ponto desse vídeo. Investir em ações pode ser muito arriscado, especialmente se você investe em ações individuais. Por exemplo, uma ação da Burberry, que é uma empresa britânica, aquela marca de luxo, em maio de 2021, custava cerca de 21 libras cada. Então, para você comprar uma ação, você precisava de 21 libras. Se você tivesse 10.000 libras para investir, você poderia ter comprado aproximadamente 476 ações nessa época, porque cada ação custava 21 libras, então você, com 10.000 libras, conseguiria comprar 476 ações. Você seria dono de 476 ações, que naquela época você pagou 21 libras. Algum tempo depois, isso foi lá em maio de 2021. Algum tempo depois, em abril de 2023, cada ação que você tinha, e você tinha 476 ações, estava custando agora cerca de 26 libras e 41. Então você comprou por 21 e agora ela está valendo 26 e 41. Você é dono de 476 ações. E você pagou 10.000 libras para ter essas 476 ações. Porém, agora, como cada ação vale mais, se você vender tudo nesse momento, você vai ter um lucro de 2.571 libras, porque cada ação que você tem vale um pouquinho mais agora. Você é dono dessas 476 ações, que você pagou 21 libras, e agora elas valem 26 libras e 41 centavos. Porém, você não vendeu e o tempo passou. Em abril de 2025, você foi checar o preço, isso ano passado, e levou um susto. Cada ação tinha caído de 26,41 daquela última vez que você tinha checado para 6 libras e 27 centavos, uma queda de 76%. Você ainda é dono de 476 ações, mas agora cada ação vale somente 6 libras e 27 centavos. Se você vender tudo, você só recebe cerca de 2.985. Isso é menos de um terço que você investiu. Então, sim, investir em uma ação única, individual, ela pode acontecer isso. Ela pode, por exemplo, despencar 76% o preço. Você pagou cerca de 21 e hoje ela está valendo cerca de 6 libras e 27 centavos. Você é dono das ações ainda, mas as ações valem menos. Você é dono de um produto que perdeu valor com o tempo. Por que que a Burberry caiu tanto? Não foi azar. Foi uma combinação de erros estratégicos. Eles estavam tentando se posicionar como uma marca de luxo e aí eles acabaram subindo muito o preço, porém eles não engrenaram nesse mercado de luxo. E aí as pessoas que compravam essas bolsas, essas roupas, para ter uma aparência de riqueza, não conseguiam mais comprar, porque tinha ficado muito caro. E aquelas pessoas que tinham dinheiro para comprar de fato as roupas e as bolsas da Burberry, acabavam preferindo comprar realmente outras marcas que já eram caras antigamente, que já eram mais tradicionais de luxo. Então eles tentaram fazer uma mudança estratégica de se posicionar como uma marca ainda mais de luxo e aí que acabou perdendo os clientes que eles tinham e acabaram não conquistando os novos clientes que eles estavam mirando. Também teve uma crise no mercado chinês que diminuiu muito o consumo dessas marcas de luxo e isso também freou muito o crescimento da Burberry. E aí eles começaram a mostrar que
as vendas estavam caindo, a lucratividade estava caindo e o preço da ação começou a despencar. Esse é exatamente o tipo de risco que existe quando você aposta em uma única empresa. Não importa o quanto você gosta da marca, não importa o quanto você analisou, não importa o quanto você estudou e viu que existia uma possibilidade de crescimento, você está investindo em uma única empresa. E às vezes, alguns fatores não estão sob o seu controle. Na verdade, vários fatores não estão sob o seu controle. E você poderia ter tido sim sorte com esse tipo de investimento, mas você também pode ter um certo tipo de azar. Por exemplo, a estratégia da Burberry poderia ter funcionado, mas infelizmente não funcionou e a ação acabou despencando. Então, sim, investir em ações pode ser muito arriscado, principalmente quando não há diversificação. É como diz aquele ditado: nunca deixe todos os seus ovos em uma única cesta. Diversificar é fundamental. E para você diversificar, isso é muito fácil através de um ETF global. O que, que é um ETF global? Como que funciona um ETF global? Um ETF global, quando você vai comprar, ele também tem um preço, o preço de uma cota, o preço de uma ação. Um ETF muito tradicional no Reino Unido é o Vanguard FTSE Award, que ele é um ETF global. O preço da ação desse ETF, ele vai subir ou ele vai descer de acordo com o resultado das empresas que estão dentro desse ETF. E como ele é um ETF global, ele tem as 3.000 maiores empresas do mundo. Então aqui você tem diversificação, não é uma única empresa, são mais de 3.000 empresas. E não é de apenas um único país, e sim de todos os principais países do mundo. E não é um único setor, por exemplo, a Burberry é uma empresa do setor de luxo. Dentro de um ETF global, você vai ter todos os setores da economia. Quando você investe através de ETFs globais, você se protege de duas coisas. Primeiro, você vai ter uma diversificação muito grande, e essa diversificação vai te proteger de você, por exemplo, ter comprado a ação de uma empresa que despencou. Então, se você não investe através de ETF global, você pode, às vezes, por exemplo, escolher uma única empresa, que é uma Burberry, e ela acaba despencando. Quando você investe em um ETF global, você se protege disso. Por quê? Porque você está investindo em mais de 3.000 empresas, então mesmo que uma ou outra despenque, você vai ter algumas que não vão cair de preço, você vai ter algumas que vão subir um pouco, você vai ter algumas que vão subir muito. E aí esse balanço te deixa protegido de você não ter um resultado, por exemplo, devastador, como o da Burberry, que caiu 76%. Porque existe um equilíbrio, nem todas estão caindo ao mesmo tempo. Dentro de um ETF global, você também tem outra proteção. Porque às vezes é ruim comprar, por exemplo, uma empresa que despencou. Só que também é muito ruim você ter deixado de comprar uma que disparou. Muitas vezes, o retorno do mercado de ação, ele vem concentrado de algumas poucas empresas que crescem muito de valor, porque acertou uma estratégia muito boa, entrou no mercado muito bom. E dentro de um ETF global, como você está investindo em todas as principais empresas de uma vez, você sempre vai investir nas melhores empresas, porque as melhores empresas vão estar lá dentro. Você vai investir automaticamente sempre nas melhores empresas, porque elas vão estar lá dentro. Você não precisa acertar quais vão ser as melhores vão estar lá dentro e você vai acabar investindo. Então você tem uma dupla proteção. Você não corre o risco de ter investido somente em uma empresa muito ruim e você não corre o risco de ter deixado de investir naquela empresa que foi muito boa. Mas a gente vai ver agora um pouco da variação do preço de uma cota de um ETF, como por exemplo do Vanguard FTSE 100, que também pode acontecer uma variação, tá? Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, em janeiro de 2020, uma cota de um ETF global da Vanguard, esse é o Vanguard FTSE Award, custava cerca de 65 libras. Com 10.000 libras ali em 2020, você poderia ter comprado aproximadamente cerca de 153 cotas, porque cada cota custava cerca de 65 libras. Porém, como todo mundo lembra, em 2020 o mundo foi surpreendido por uma pandemia que afetou praticamente todos os países. O que que é importante entender em um momento de pandemia, principalmente ali em 2020? Uma empresa, ela tem uma expectativa de crescimento, por quê? Porque ela tem uma receita, uma lucratividade. Só que quando começou a pandemia, o que que aconteceu com a grande maioria das empresas? Elas tiveram um susto, elas não sabiam se elas iam continuar vendendo, se elas iam continuar lucrando. Então a gente passou por um momento onde as coisas todas praticamente estavam fechadas, tirando alguns serviços essenciais como o mercado. Diante desse momento que a gente estava vivendo, era normal que as empresas esperassem que elas fossem vender menos. Se elas vão vender menos, elas vão lucrar menos, e aí o preço dessas ações dessas empresas tende a cair. Como você está investindo em um ETF global e o preço da cota do ETF global tem tudo a ver com o resultado das empresas, se as empresas estão caindo, o resultado do preço do seu ETF global também tende a cair. E foi exatamente isso que aconteceu. A cota de um ETF global, que ali em janeiro custava cerca de 65 libras, passou para cerca de 51 libras. Então, se você tivesse comprado ali naquele momento, em janeiro de 2020,
as suas 153 cotas, mas vendesse tudo naquele momento de queda, ou seja, quando ela passou de 65 para 51, você receberia apenas 7.803. Então, alguns meses antes, ali em janeiro, você tinha comprado 153 cotas por 65 libras cada, só que passou alguns meses, veio a pandemia, o preço dessa cota despencou para 51 libras, e agora mesmo que você venda todas elas, você só vai conseguir recuperar, resgatar 7.803. Você teve um prejuízo temporário, porque os preços das ações caíram, despencaram, e isso refletiu no preço do ETF. Infelizmente, muita gente nesse momento acaba vendendo no desespero, mas uma hora ele volta a subir. E ali em 2020 mesmo ele voltou a subir. E eu vou falar mais pra frente por que que o preço tende a se recuperar sempre. Mas vamos dar uma olhada nessa cronologia. Em junho daquele mesmo ano, em 2020, já começaram a surgir notícias sobre uma possível vacina, já foi vendo que algumas empresas fecharam, mas outras abriram. Então a economia, ela começou a se adaptar, ela começou a ver, opa, espera aí, vamos abrir pelo menos uma parte do dia, enfim. E aí as empresas voltaram a começar a ter receita de novo e ter de novo uma expectativa de lucro. Em junho daquele mesmo ano, as cotas já haviam voltado para cerca de 66 libras. Então, se você não tivesse vendido, você viu que alguns meses depois a recuperação já veio e você teria ali uma cota já custando cerca de 66 libras. No final do ano de 2020, no último dia do ano, a cota já estava custando 71 libras. Ou seja, se você tivesse comprado ali no começo do ano por 65, você já estava no lucro. Por quê? Porque essa cota, por mais que ela tenha passado por um momento de queda, ali no final do ano ela já estava custando cerca de 71 libras. Beleza, passou muito tempo, em fevereiro de 2025, 5 anos depois, essa mesma cota já estava custando 115 libras. Você, que era dono de 153 cotas, que você tinha comprado lá em 2020, e você tinha gasto 10.000 libras para comprar essas 153 cotas, se você vendesse tudo agora, ali em fevereiro de 2025, você receberia cerca de 17.595, um lucro de 7.595 libras, porque agora a cota que você tem, ela vale muito mais. Mas você não vendeu ali em fevereiro de 2025, você falou assim: "Não, eu vou continuar esperando". Aí veio abril de 2025. Donald Trump anunciou tarifas generalizadas para praticamente todos os países. A tarifa, ela entra diretamente no custo da empresa, e aí diminui a lucratividade. Diminuindo a lucratividade, você tende a ter uma perda do valor da ação. Enfim, depois desse anúncio ali, todo mundo ficou muito assustado. Uma queda brusca houve mais uma vez no preço das ações. As cotas que estavam em 115 libras voltaram para 96, uma queda de cerca de 17%. Mesmo assim, você ainda estava no lucro. Por quê? Porque a cota hoje, naquele momento, depois da queda por conta do anúncio do Trump, foi para 96 libras, mas você pagou 65 cerca de 5 anos atrás, lá em 2020. Então, apesar de ter tido uma queda no preço, ainda era um preço muito maior do que você tinha pago. Você ainda estava no lucro, e num lucro muito bom. Mas enfim, mesmo assim, o que que você fez? Você esperou, você teve paciência. Você não entrou em pânico, porque tem muita gente que acha que, opa, espera aí, eu vou vender antes que isso caia ainda mais. Mas mais para frente, como eu falei, eu vou explicar qual que é a lógica do mercado financeiro e por que que os preços tendem a se recuperar, principalmente quando você tem um investimento bem diversificado como um ETF global. E mais uma vez, ali em 2025, o preço se recuperou. Em julho de 2025, o preço já tinha voltado para cerca de 116 libras. Por quê? Porque depois do anúncio, houve sim um medo, houve sim uma expectativa de que talvez essas histórias da tarifa realmente fossem para frente. E em muitos casos, a história foi para frente, mas a economia se adapta e aí eles voltaram a subir de preço eventualmente. Em julho de 2025, o preço já havia voltado para 116 libras. Hoje, no momento que eu estou falando com vocês, dia 19 de maio de 2026, o preço de uma cota de um ETF global, de uma ação de um ETF global, é de cerca de 137 libras. Você, que é dono de 153 cotas, que comprou lá atrás, 6 anos atrás, e pagou 65 libras em cada cota, se você vender tudo isso hoje, você recebe cerca de 21.961 libras, mais de 10.900 libras de lucro, isso em 6 anos de investimento. Qual que é a grande ideia desse vídeo? É mostrar que sim, o preço que você paga em um ETF global, ele vai mudar constantemente, porque pode haver momentos na economia que o mercado ele vai entender que talvez existe uma ameaça para a lucratividade daquelas empresas. Às vezes é uma pandemia que pode trazer a possibilidade de um fechamento geral
dos mercados, das lojas, dos comércios, dos produtos, dos bens e dos serviços. Às vezes, é uma tarifa que vai ser adicionada ao custo da empresa e isso vai diminuir a lucratividade. Às vezes é uma crise financeira, às vezes é uma guerra, às vezes é uma inflação. Existem muitas coisas que podem afetar a expectativa de lucro de uma empresa. Porém, se o mundo continuar sendo mundo, as empresas elas tendem a se adaptar. Umas melhores, outras nem tão bem assim. Porém, quando você tem um ETF global, você vai acabar sendo beneficiado por ter uma cesta com, por exemplo, milhares de empresas, e você sabe que as melhores empresas, as que sobreviverem, as que continuarem crescendo, as que se adaptarem, vão trazer um resultado positivo para você. O mundo, ele tende a continuar sendo o mundo. Você é, nesse momento, até mesmo um consumidor dessas empresas que você, por exemplo, pode começar a investir. Você pode, por exemplo, pedir algo na Amazon, você quando acorda checa o seu telefone, que é um iPhone ou de repente é um telefone da Samsung, você faz uma pesquisa no Google, você escuta música no Spotify, você é cliente da Netflix, você é cliente da Visa, da Mastercard, da American Express, você é cliente da Shell, você é cliente da BP, você é cliente de dezenas, centenas dessas empresas que você pode também ser um investidor e participar do crescimento da lucratividade dessas empresas, entendendo que sim, pode existir momentos de queda, mas na verdade esses momentos de queda, eles podem até mesmo ser uma oportunidade, porque pensa bem, se você for comprar hoje, por exemplo, uma ação de um ETF global, ele está custando 137 libras. Agora imagina que por algum motivo aconteça alguma crise e o preço volte a custar, por exemplo, 95 libras. Se você parar para pensar, você vai estar comprando um produto na promoção, porque você sabe que você está comprando uma coisa boa, que no futuro tende a valer mais. E agora, ao invés de precisar pagar 137 libras, você fala: opa, espera aí, o preço caiu. Agora é o momento de comprar mais, não de se desesperar e vender. Por quê? Porque você está pensando no longo prazo. Você sabe que pode haver, por exemplo, um momento de uma crise, por conta de uma crise financeira global, por conta de uma pandemia, por conta de uma guerra, por conta de um presidente que anuncia as tarifas. Você sabe que pode haver momentos de turbulência, mas você sabe que no longo prazo esse preço tende a subir e continuar subindo. Essa estratégia de investir através de ETF, infelizmente, ainda é muito pouco falada no Brasil e muitos poucos brasileiros escutaram falar sobre essa estratégia de você investir através de um ETF, por exemplo, global, que tem mais de 3 mil empresas. Investir através de ETFs é péssimo para o mercado financeiro tradicional, porque não gera comissão. E aí, quem está trabalhando no mercado financeiro, pensando em ganhar dinheiro, pensando em comissão, jamais vai te oferecer um produto que, na verdade, significa liberdade, independência para você. Você não precisa de um intermediador para investir através de ETF global. Você precisa de um conhecimento básico para entender o mínimo do que você precisa fazer, mas a partir do momento que você monta a sua estratégia, você não precisa ficar mais na dependência de um funcionário do mercado financeiro para te ajudar na sua estratégia de investimento. É uma coisa que te dá uma liberdade, que tira a renda do mercado financeiro tradicional. E por conta disso, por não ser do interesse do mercado financeiro tradicional, eles vão continuar cada vez mais escondendo isso que já é comprovado cientificamente. Há muitos anos existem pesquisas super bem embasadas, pesquisas sérias que mostram que menos de 10% dos profissionais consegue ter um resultado melhor do que de um ETF global. Ou seja, quando você compra um ETF global, você está comprando todas as principais empresas do mundo junto. Você não está selecionando uma empresa por conta de um motivo ou por conta de outro motivo. Existem os profissionais que tentam fazer essas escolhas. Ao invés de tentar escolher todas as empresas juntos, eles tentam escolher apenas algumas. Só que menos de 10% deles têm sucesso nesse tipo de atividade. Só que o mercado financeiro tradicional, ele esconde isso de vocês. Por quê? Porque ele quer que você continue ali, buscando uma estratégia nova, uma estratégia diferente que você vai precisar comprar, vender e prestar atenção no mercado e prestar atenção no que ele está falando. Se ele te der essa liberdade de você investir através de um ETF, você não vai precisar mais dele. E é isso que eu sempre trago aqui para vocês no meu canal. O meu canal é um canal 100% gratuito que eu te ensino de uma maneira super simples a você dominar essa estratégia que é simplesmente investir através de um único ETF global. Se você estiver pensando, claro, em investimento pensando por longo prazo, não é para você colocar sua reserva de emergência, não é para você colocar planos de 2, 3 anos ali. É para você colocar dinheiro que você está pensando em multiplicar no longo prazo. Investir através de ETFs é simples e é recompensador. E quase todo mundo que começa, principalmente na minha consultoria, eu escuto sempre a mesma frase: poxa, como eu queria ter
começado antes. Nesse vídeo eu espero que você tenha entendido que sim, existe um risco no mercado financeiro, mas esse risco ele é muito menos preocupante do que você muitas vezes imaginou. E que você não precisa investir em empresas individuais, que aí sim o risco pode ser muito grande, mas que você pode investir através de ETFs globais, que você vai ter uma proteção muito boa e uma excelente expectativa de retorno para o futuro. Gostou desse vídeo? Não deixa de deixar o seu like, comenta aqui embaixo a sua dúvida, a sua opinião, não deixa de se inscrever no canal e se você precisar de ajuda para montar a sua estratégia de investimento aqui no Reino Unido, entender melhor como que funcionam as contas fiscais de investimento, os benefícios disponíveis para você que é residente fiscal no Reino Unido, entender por que talvez você não deveria mandar dinheiro mais para o Brasil, por conta dos impostos que você tem que pagar lá e também aqui, por conta de uma moeda muito mais fraca, por conta de um risco muito maior de você estar emprestando dinheiro para um governo que está cada vez mais se endividando. Então, se você quiser entender melhor sobre todas essas coisas, clica aqui na descrição, você vai encontrar o link para minha consultoria, que eu posso te ajudar a entender melhor essa estratégia e deixar um investimento automatizado simples, eficiente fiscalmente, recebendo benefícios do governo aqui no Reino Unido. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.